Capítulo 429 Tesouros do Céu e da Terra. O imperador Tianyuan era o antepassado do clã divino Origem do Céu, aquele que tinha sido morto pelo sábio imperador. E se eu disser que nosso inimigo comum é o sábio imperador? Nili disse com um sorriso discreto. O sábio imperador. A intenção do imperador Tianyuan carregava um resquício de sede de sangue. Jovem, você realmente acha que eu vou acreditar nisso? Dada a sua idade, você não vai mesmo ser capaz de tocar o sábio imperador. Se ele quisesse te matar, ele nem precisaria levantar um dedo. Ancião Tianyuan sabe da teoria do tempo e espaço. Nili sorriu. Tempo e espaço? Você é alguém da Era Antiga. Não? Se você fosse da Era Antiga, não haveria como eu não saber quem você é. A voz do imperador Tianyuan carregava suspeitas. E se eu disser que eu sou de 100 anos no futuro? Estaria Tianyuan estar disposto a acreditar nisso? Nili perguntou. 100 anos no futuro. O rio do espaço-tempo só flui para frente, nunca para trás. A menos que, o imperador Tianyuan fez uma pausa e voltou sua intenção para o corpo de Nili. A intenção do imperador Tianyuan parecia que ia perfurar Nili. Depois de um breve silêncio, o imperador Tianyuan falou novamente, tudo bem, então. Vou acreditar que você é alguém de 100 anos no futuro. Quanto ao que você disse sobre o sábio imperador ser seu inimigo, eu também vou acreditar nisso. Nili tinha muitas coisas a seu respeito que deveriam ser impossíveis para alguém de seu nível de obter. A única explicação clara era que Nili era realmente alguém de 100 anos no futuro. Alguém de 100 anos depois. Long Yuin olhou fixamente para Nili. Como ela poderia acreditar em algo tão bizarro? Eu lutei com o sábio imperador em minha vida anterior, mas no fim, eu não era poderoso o bastante para ser seu oponente. Agora que voltei à minha juventude, comecei de novo cultivando a técnica do Deus Celestial e obtendo todos os tipos de tesouros. No entanto, tentar romper o selo no espaço infinito é ainda muito difícil. Ainda assim, eu nunca esperava te encontrar, ancião Tianyuan. Disse Nili. Diga, como você perdeu em sua vida anterior, disse o imperador Tianyuan com uma voz profunda. Na minha vida anterior, a terra do Deus ancestral foi destruída. Como resultado, o sábio imperador rompeu seus selos e lutou com seu poder máximo. Ele então começou a matar especialistas indiscriminadamente, causando grande destruição. Os outros especialistas que se esconderam em vários reinos finalmente decidiram acabar com suas vidas à deriva e sem propósito e aumentaram em resistência. No entanto, eles foram todos suprimidos pelo sábio imperador, que morrendo quando suas almas foram destruídas ou tornando-se eternamente escravizados. Disse Nili. O imperador Tianyuan não pronunciou nenhuma palavra, mas Nili podia sentir sua ira. Ele também havia sido morto e seu clã divino Origem do Céu inteiro estava selado no deserto sem fim, escravizado por gerações e incapaz de escapar. Como poderia o imperador Tianyuan possivelmente suportar um ato tão malicioso? Então, como você resistiu ao sábio imperador? Mesmo que tivesse passado 100 anos, você ainda tem pouco mais de 100 anos. A qual nível poderia seu cultivo chegar em tão pouco tempo? O imperador Tianyuan disse mais uma vez. Eu obtive um tesouro com o poder de reverter espaço e tempo. E com isso eu pude enfrentá-lo. Nili explicou. Esse tesouro de que você falou deve ser o livro do espírito demoníaco temporal asterisco.
As sobrancelhas do imperador Tianyuan estavam profundamente vincadas. Até onde ele sabia, aquele tesouro era a única coisa que podia possuir tal poder. Nili sorriu, mas não disse nada. De certa forma, ele admitiu. Long Yuan ouviu de lado, mas estava em profunda confusão. Ela olhou para Nili e sentiu-se ainda mais longe de entendê-lo do que nunca. Se você quiser enfrentar o sábio imperador novamente, eu posso ajudá-lo. Disse o imperador Tianyuan. No entanto, você deve concordar com alguns dos meus termos. Que termos? Perguntou Nili. Para liderar todos do clã divino Origem do Céu no deserto sem fim. Se você conseguir vencer contra o sábio imperador, você deve devolver sua liberdade. Disse o imperador Tianyuan. Mesmo que ancião Tianyuan não tinha dito isso, é o que eu faria. Nili seriamente respondeu. Você tem sede de poder, mas não anseia por governar. Hoje, eu acredito que seu coração é justo, mas quem pode dizer o que será no futuro? Quero que faça um juramento sobre isso. E se você não seguir o seu juramento, você será amaldiçoado pelo Dao Celestial e seu cultivo nunca avançará nem uma polegada a mais. O imperador Tianyuan decretou, concentrando-se em Nili. Nili entendeu que o imperador Tianyuan queria que ele plantasse um coração do diabo dentro de si mesmo. Se Nili fosse contra seu juramento, ele seria amaldiçoado por sua própria consciência e seu cultivo nunca mais avançaria. Nili levantou a mão direita e fez o juramento: juro que depois de derrotar o sábio imperador, vou devolver a liberdade ao clã divino Origem do Céu. Se eu for contra este juramento, aceitarei o castigo pelos céus e meu cultivo nunca mais se elevará. Long Yuan observou de lado. Ela nunca tinha ouvido falar desse sábio imperador sobre o qual Nili e o imperador Tianyuan estavam falando. No entanto, ela imaginou que ele deve ser uma existência poderosa. Mesmo que não soubesse exatamente o quão forte este imperador Tianyuan estava, ela tinha certeza de que ele era muito mais forte do que qualquer especialista no reino marcial ancestral. O imperador Tianyuan riu, com suas palavras: eu posso descansar em paz. Agora, quando eu estava vivo, eu deixei para trás muitos tesouros. Eles são inúteis contra os especialistas em nível de imperador, mas eles certamente serão úteis para especialistas do eixo celestial como você. Eles vão te dar um enorme impulso para o seu cultivo. Tesouros de um perito em nível de imperador. Se Nili pudesse obter os tesouros deixados para trás pelo imperador Tianyuan, seria um grande impulso para sua velocidade de cultivo. De repente, o terreno se separou antes de Nili e Long Yuan e um disco subiu lentamente de baixo. Este disco tinha algumas centenas de metros de raio e estava empilhado com todos os tipos de itens. Além de armas e armaduras, havia também uma variedade de remédios espirituais. Mesmo um especialista no reino marcial ancestral poderia nunca ter visto nada como esses tesouros antes. Esses tesouros são muito poderosos para você. Com o seu cultivo, você não será capaz de usá-los a menos que você soubesse os métodos. O imperador Tianyuan suspirou. Mas considerem-nos o meu presente para você. Eu também irei transmitir com o conhecimento de como e quando usá-los. Nili riu: ancião Tianyuan está subestimando-me. Não se esqueça, eu sou de 100 anos no futuro. Não há necessidade de o ancião me ensinar como usar esses tesouros. O imperador Tianyuan ficou aturdido por um breve momento, antes de dar uma risada. Então é assim que é. Parece que eu fui salvo de um bocado de complicações.
Nili olhou para a pilha de tesouros diante dele com alegria em seu coração. Havia algumas centenas de frutos divinos sem fase e centenas de armaduras e armas que superaram o nível de marcial ancestral. Havia também tesouros de outros tipos. Essas coisas eram simplesmente muito preciosas. Agora, o cultivo de Nili estava estagnado porque ele não tinha os tesouros necessários para elevá-lo. Mas no seu nível atual, seria impossível para ele obter esses tesouros. No entanto, agora que o imperador Tianyuan lhe tinha deixado este tesouro, ele seria capaz de empurrar seu cultivo muito mais alto em apenas um curto período de tempo. No entanto, Nili ainda tinha que descobrir como ele iria usar esses tesouros do modo mais eficaz. Afinal, seu nível atual tornou impossível para ele usar plenamente tais tesouros de alto nível. Eu aceito, então. Muito obrigado ao ancião Tianyuan. Nili sorriu, então guardou tudo em seu anel interespacial. Para um especialista em nível de imperador, especialmente aquele que já estava morto, esses itens eram inúteis. Portanto, Nili não tem que ser modesto com o imperador Tianyuan. Afinal, de certa forma, isso era uma transação entre eles. Revisamos a tradução do Temporal Demon Spirit Book e, a partir deste capítulo, usaremos livro do espírito demoníaco temporal, por acreditarmos se tratar de um termo mais adequado e para que passe a haver uma uniformidade entre os termos do manhwa e da novel.